Tiago, capítulo 4, vamos estar lendo a partir do versículo 13. A palavra de Deus nos diz, Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Irmãos, como já foi orado, o nosso desejo é que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e falar ao nosso coração nesse momento. Já estamos no terceiro mês do ano. Para muitos, o mês de janeiro foi aquele momento em que fizemos muitos planos. Pense nos planos que vocês fizeram na virada do ano, no começo deste ano. Normalmente em janeiro, a virada do ano, o começo de janeiro é esse período, onde fazemos muitos planos. Talvez o mês de fevereiro foi aquele mês que nos trouxe de volta à rotina mais comum do dia a dia. Talvez após alguma férias que você teve. E agora em março, irmãos, a gente pode estar olhando para trás e percebendo que alguns dos objetivos, alguns dos planos, dos planejamentos, a gente acabou deixando para trás. Talvez aquele planejamento em relação aos hábitos alimentares, de atividade física, a uma melhor rotina de sono, planejamentos financeiros, familiares, enfim. Essa época do ano, todo início do ano, a gente sempre começa planejando muitas coisas. Umas que podemos considerar grandiosas e outras que nem podem ser tão grandiosas, mas são desafiadoras, como novos hábitos em nosso dia a dia. Mas agora, talvez, olhando para o início do ano, quando você fez esses planos, esses planejamentos, você olha agora e perceba que as coisas não saíram bem como você imaginava, não estão saindo bem como vocês esperavam. O ponto é que, naturalmente, irmãos, a gente é inclinado a fazer planos. Planejamos envolvendo os nossos estudos, o nosso trabalho, a nossa família, as nossas finanças, talvez algumas viagens. Fazemos cronogramas, estabelecemos metas. Muitas vezes já temos um roteiro desse ano, dos próximos meses. Mas será que levamos em conta, irmãos, o fator mais importante ao fazer nossos planejamentos? Será que nossos planos consideram aquilo que é mais importante? Será que estamos planejando da maneira certa? A gente vai ver aqui nesses versos que existe uma forma de planejar corretamente e, consequentemente, existem formas em que planejamos erradamente, de forma errada. Tiago aqui, irmãos, ele tem combatido o mundanismo ao escrever o seu livro, a sua epístola. Aqui ele vem tratando com o orgulho, ali como a origem dos pecados. O capítulo 4, inclusive, é Tiago colocando o dedo na ferida dos orgulhosos. Você vê que o capítulo 4 começa com ele falando em relação à origem das contendas.
colocando o dedo na ferida dos orgulhosos em relação aos relacionamentos. A gente vê aí no versículo 11, que ele agora coloca o dedo em relação à maledicência, ou seja, em relação ao falar mal que parte da boca de muitos ali da igreja para quem ele estava escrevendo. E aí agora, ao chegar no verso 13, no trecho em que lemos, Tiago, ele mostra que a arrogância está até mesmo nos nossos planejamentos, irmãos. Então aproveitando ainda essa época, que a gente está decidindo se a gente segue ou não com os nossos planejamentos lá do início do ano, lá da virada do ano, que eu gostaria de refletir com os irmãos, meditar com os irmãos, a respeito do tema projetando o amanhã, planejando o amanhã. E antes de vermos como devemos planejar o amanhã, o texto nos mostra como não planejar o amanhã. Como não deve se dar o nosso planejamento. Note que o versículo 1 do capítulo 5. Observe que o versículo 1 do capítulo 5 inicia igualmente o início do versículo 13. Aqui vai dizer: atendei agora. É os únicos dois lugares em que essa expressão é usada. Atendei agora. O significado aqui que Tiago está trazendo ei, prestem atenção agora. Prestai atenção. É isso. E isso só vai acontecer no texto de Tiago justamente nesses dois momentos aqui. E tem uma razão para que ele chama os leitores à atenção. Tem uma razão. Ele vem desde o capítulo 3 exortando ali os mestres, irmãos. Os mestres da igreja. E aí o uso desmedido da língua, a respeito do uso desmedido da língua, a respeito da maledicência, como vemos no versículo 11. E aí quando ele chega no capítulo 4, no verso em que lemos, versículo 13, ele começa agora novas exortações a um novo grupo que fazia parte daquela igreja. E que grupo é esse? É o grupo de comerciantes daquela igreja. O grupo de empresários daquela igreja. Só que a gente vai estar vendo, irmãos, que a crítica e preocupação de Tiago não é com o planejamento em si, dos comerciantes ali, para prosperarem os seus negócios. Essa não é o ponto e o foco da crítica de Tiago. Não, a grande questão é que eles projetavam seus negócios desconsiderando Deus. O que Tiago está combatendo aqui é o modo como planejamos. Pois o modo como planejamos pode ser também pecaminoso. O ato do planejamento, irmãos, é válido, mas a forma que fazemos, os pressupostos que está sendo a base, o suporte do nosso planejamento, o alicerce para a forma que fazemos os nossos planejamentos, isso sim, irmãos, pode ser pressupostos pecaminosos. E o daqueles crentes eram pressupostos, eram motivações pecaminosas. É como se eles estivessem abrindo aqui o mapa e dizendo: olha, a gente vai tal dia para tal lugar e vai conseguir tal coisa. E onde está a pecaminosidade disso? Nos pressupostos, nas motivações daquele planejamento. Então, pressupostos são justamente isso, irmãos, coisas do nosso interior que se revelam naquilo que fazemos, comportamentos que revelam crenças internas, mesmo que não percebamos, os pressupostos estão lá. Não existe ninguém neutro, não existe uma opinião neutra, não existe uma visão neutra sobre nada. Os pressupostos sempre estão lá. Vamos tal dia para tal lugar fazer tal coisa, aqueles comerciantes daquela igreja falavam. Veja, estão pressupondo que tem o domínio da sua vida. Então, o que causa a indignação em Tiago é o excesso de confiança dos cristãos
no próprio planejamento, ao invés de ser em Deus. Tiago está dizendo: como assim vocês têm tanta certeza disso? Como assim você determina com tanta certeza essas coisas? O planejamento tão certo daqueles crentes revelavam o pressuposto do domínio da sua própria existência, o domínio dos seus próprios dias, da sua própria vida. Outro pressuposto, irmãos, é o de que podemos fazer o que quisermos. Veja, iremos, negociaremos, obteremos lucros. Eles estão pressupondo que eles podem fazer o que quiser e da forma que eles quiserem. Olhe a arrogância, irmãos. Tiago, ele exorta aqui a arrogância presente. Achavam-se capazes de determinar os feitos da vida deles. Tudo isso revela um coração centrado em si próprio, centrado no eu. E aí Tiago, ele contrapõe isso. É compreensível, veja, é compreensível o não cristão ter uma excessa confiança no planejamento, porque o não cristão vive como se Deus não existisse. O não cristão vive se achando autônomo da sua vida. Mas nós cristãos, irmãos, não podemos viver dessa maneira. Não podemos planejar como se Deus não estivesse, não existisse, confiando demasiadamente no planejamento em si. E aí quando o planejamento dá errado, quando o objetivo não acontece, não sai da forma que a gente quer, aí, meu Deus do céu, o mundo acabou. Aí vem a angústia, a ansiedade, o estresse, o desespero, a murmuração, o descontentamento. É como se Tiago estivesse dando aqui o diagnóstico daqueles crentes, irmãos. Com o que se chama hoje de ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? São cristãos que professam crer em Deus, que professam acreditar em um Deus soberano, mas que vivem como se Ele não existisse, mas que planejam como se Ele não existisse. Não praticam o ateísmo com a boca, mas praticam com o coração. Tiago então vai rebater firmemente isso, mostrando a falha de confiar nos planejamentos em si. E essas razões explicam o porquê tantos cristãos, irmãos, já não confiam de fato mais na soberania e na providência de Deus. Explicam o porquê cristãos ficam tão desesperados quando os planos não saem como queriam. O porquê tantos cristãos andam ansiosos com as coisas da vida. Talvez essas razões exponham ídolos presentes, existentes em nossos corações. Uma das razões que levam muitos cristãos a confiar mais no planejamento do que em Deus é o fato de terem esquecido da própria ignorância quanto ao futuro. Veja o verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Veja, eles estão planejando o ano, mas Tiago está dizendo: vocês não sabem o amanhã. Vocês estão planejando o ano, vocês não sabem a próxima hora. Tá, Eric, mas isso tira a nossa responsabilidade de planejar? Claro que não, irmãos. Mas o nosso planejamento precisa estar submisso à nossa incapacidade de saber o amanhã. No Antigo Testamento, Deus dá algumas leis ali proibindo as pessoas de querer saber o futuro. Só que, irmãos, até hoje isto é muito presente no coração do homem. Veja quantas pessoas recorrem a cartomantes, a búzios, ao cigano lá para ler a mão. Qual é o interesse e a busca? É saber o futuro, é saber o amanhã. Só que isso não se resume a ímpios. Quantos são os evangélicos hoje no Brasil
que também fica atrás freneticamente de saber o futuro de forma sobrenatural. A busca por revelações, sonhos, visões, aquilo que chamam de profecia, é um anseio do coração humano. E é algo que o coração humano e que os homens lutam contra, essa incapacidade de saber o amanhã. Só que a realidade, irmãos, impõe essa verdade: somos ignorantes quanto ao amanhã. A gente não gosta de viver na incerteza, irmãos. Não gostamos de viver na insegurança que é própria da nossa condição humana, da nossa condição de criatura. Se pudéssemos, quantos, se pudessem, comprariam tempo? Talvez você já tenha dito para si mesmo ou para alguém que se você pudesse, você compraria mais algumas horas para o seu dia, mais um dia na sua semana, mais uma semana no seu mês. São muitos os escravos do tempo. Precisamos descansar em Deus. Pois o Senhor dos tempos, irmãos, tem o tempo todo em suas mãos. E o melhor lugar para você descansar é nas mãos do Senhor do tempo. Tiago está dizendo: traçar um projeto ignorando a sua ignorância é arrogância. Traçar projetos sem estar ciente da sua ignorância quanto ao amanhã, isso é arrogância. E não só arrogância, mas também ignorando a fragilidade. Veja o restante do verso 14. Vós não sabeis o que sucederá. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Olha essa pergunta, irmãos. Para quem está construindo, veja, Tiago está fazendo essa pergunta para quem está ali construindo um projeto, um plano, um planejamento para o ano inteiro. Tiago para e pergunta: o que é a vossa vida? O que é a vida de vocês? E aí ele mesmo responde: sois apenas neblina. Olha a fragilidade, irmãos. Neblina. Quantas tragédias a gente observa nos noticiários diariamente. Quantos acidentes, por exemplo, de aviões estamos vendo nos últimos meses. Pense, acho que uma das imagens que mais me impactou, irmãos, na vida foi ver aquele avião caindo ali, rodando, lá no Paraná, no sul, enfim. Pense, irmãos, quantos ali estavam com a sua semana planejada, com a sua vida planejada? Quantos ali pensavam: não, quando eu chegar lá no meu destino, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu vou descansar. Eu estou voltando para casa. Estou indo trabalhar. Tal dia eu volto para casa. Só que a nossa vida é neblina. Isso aqui, irmãos, o fôlego pode ser o último a qualquer instante. Tiago, irmãos, está dizendo: a vida é isso aqui, não passa de uma neblina, logo dissipa. Quer ser arrogante? Olha para o tempo de sua existência. Tiago está dizendo: vocês aí planejando com arrogância, ei, vocês são ignorantes e vocês são frágeis. Eu e você, irmãos, se vivermos nossas vidas ignorando a nossa
fechando os olhos para a nossa ignorância, fechando os olhos para a nossa fragilidade, estaremos pecando. Você entrou aqui nessa noite com seus projetos. E a pergunta é: tens colocado Deus nessa equação? Tens colocado Deus nesses projetos? Qual o jeito certo, então, irmãos, de planejar? Tiago vai nos mostrar. Veja o verso 15. Em vez disso como? Em vez dessa maneira aí, com arrogância, ignorando a sua fragilidade, ignorando fechando os olhos para a sua ignorância, em vez disso, reconheça sua total dependência de Deus. Veja, em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Esse se o Senhor quiser, irmãos, faz toda a diferença. Colocar isso no nosso planejamento muda tudo. Veja, ainda é a expectativa de fazer algo, de realizar algo, de conseguir alcançar certos objetivos. Mas existe um reconhecimento de alguém que governa a vida. Ah, Eric, então, perfeito. Porque tudo que eu falo, eu digo se o Senhor quiser. Não, se Deus quiser, se o Senhor quiser. Não, Eric, eu vou pegar lá a planilha do meu planejamento anual. Eu vou lá no Word e vou colocar, se Deus quiser, no começo, e está tudo resolvido. Não, irmãos. Não se trata de um chavão, meramente. Irmãos, hoje até os ímpios dizem se o Senhor quiser, se Deus quiser, a toda hora e a todo instante. Não se trata do chavão que se tornou hoje em dia. Não se trata de colocar o se Deus quiser na frase e ser apenas da boca para fora. E quando Ele não quiser, e aí quando a vontade dEle não for a nossa vontade, a sua vontade, a gente não aceitar, a gente não se contentar na vontade do Senhor, com o não dEle, com a vontade dEle. Não se trata de colocar em uma frase, irmãos. Se trata de colocar no coração. Será que quando demonstramos descontentamento, irritação com os nãos de Deus para a nossa vida, será que não estamos mostrando que esse se Deus quiser não é uma realidade na nossa vida? Não temos vivido o se Deus quiser. Não temos colocado Deus em nosso planejamento quando ficamos descontentes com a vontade dEle. Quando a vontade dEle nos fere. Quando a vontade dEle nos contraria. Quando a vontade dEle vai de encontro aos nossos desejos. Se trata de colocar, não na frase, mas no coração. É fazer nossos projetos em submissão a Ele. O que Tiago está dizendo é que todo aquele planejamento foi feito sem que antes de todo o planejamento eles considerassem a vontade de Deus. Lembrem-se de Jesus, irmãos. Jesus no início do seu ministério. Jesus é batizado, Jesus é levado ao deserto, Jesus é tentado. E aí Jesus, posteriormente, vai escolher 12 para iniciar o seu povo como igreja no Novo Testamento. Irmãos, você já percebeu que Jesus, ele não começa pensando estrategicamente no sentido: deixa eu ver o temperamento desse, o temperamento daquele. Não, esse aqui não. Esse aqui com essa conversa aí de ajudar pobre vai me trair lá na frente. Não, irmãos. Jesus passou uma madrugada inteira orando. Orando ao Senhor. Meu irmão, se Jesus quer Deus, antes de escolher os 12,
Jesus, que é Deus, antes de ser preso, orando ali: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja da maneira que eu quero, não seja da minha vontade, mas seja a tua vontade. Se Ele, o nosso Salvador, o próprio Deus na pessoa do Filho, Ele orou pela vontade de Deus, do Pai. Se o nosso Salvador orou, por que muitas vezes ainda queremos planejar sem Deus? Daqueles itens que você planejou, que você colocou na lista do planejamento anual, qual desses itens você poderia riscar lá na frente, dizendo assim: eu orei por isso antes de colocar na lista. Eu orei dizendo: Senhor, estou planejando aqui a respeito do estudo, do vestibular, do concurso, seja do que for. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, mas seja como o Senhor quiser. Tiago não está ensinando se é errado planejar, irmãos. Tiago está preocupado de não ver diferença entre os cristãos e os ímpios no planejamento. Ele está exortando aos irmãos da igreja não planejarem como os ímpios planejam. Para que, antes de planejar, façamos como Jesus fez: Senhor, se for a tua vontade. Se tu quiseres, irmãos, se tu quiseres, não é uma mera frase, é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Os nossos dias, o nosso tempo, a nossa vida está nas mãos de Deus. Se o Senhor quiser, viveremos. É o que diz Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Assim também como para fazer e executar. Veja, versículo 15 ainda. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Sim, irmãos, nós vamos fazer, vamos trabalhar, vamos estudar, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, irmãos, sim, vamos casar, ter filhos, mas é se o Senhor quiser. Dependemos de Deus para viver, dependemos de Deus para executar cada ato e cada ação. Por isso, a glória tem que ser dada toda a Deus, por tudo que conseguimos fazer. Por isso, pois foi Ele quem quis. Quem te deu a força para fazer o que você faz foi Deus. Quem te deu a ideia para realizar o que você fez foi Deus. Quem te deu os meios foi Deus. Quem te dá o fôlego é Deus. Quem você acha que sabe planejar melhor? Será que é você? Será que sou eu? Ou será que é o nosso Deus soberano, onipotente, onisciente, o Criador? Quem é mais sábio? Quem é mais poderoso? Quem ama mais? É Deus. É Deus. É Deus. E para as 4 perguntas, a resposta é Deus, irmãos. Deus ama mais você do que você mesmo. O nosso amor por si próprio muitas vezes é idólatra. Nos colocamos acima do que Deus quer. Já pensou se Deus tivesse dito sim para tudo aquilo que você já pediu? Para tudo aquilo que você já desejou? Para tudo aquilo que você já quis um dia? Imagina a tragédia que teria sido. Nós, irmãos, fazemos coisas ruins para nós mesmos. Nós desejamos coisas ruins para nós mesmos sem saber que seriam ruins. Já o amor de Deus é de tal maneira que deu seu único filho para nos salvar. Esse é o amor de Deus por nós. Esse é quem tem o projeto em quem podemos confiar. Veja que vimos a forma errada de planejarmos nosso amanhã, de forma arrogante, não reconhecendo a nossa incapacidade de sabermos o amanhã,
não reconhecendo a nossa fragilidade, cuja vida é como neblina que logo se dissipa. Vemos também a forma certa, nos submetendo ao querer de Deus. Veja que fomos lembrados, irmãos. Agora sabemos. Porém, saber e não praticar continua sendo pecado. Apenas saber não resolve. Olha Tiago dizendo isso nos versículos 16 e versículo 17. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, o faz nisso, está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago está dizendo que eles estão sendo apresentados ao jeito certo e ao jeito errado, mas eles vivem do jeito errado e se orgulham de viver da maneira errada. Infelizmente, isso não é exclusivo dos crentes do primeiro século. Os ouvintes de Tiago também somos nós. Os ouvintes de Tiago também estão aqui. Tiago está mostrando que cristãos não podem apenas pensar a fé. Não podemos apenas pensar as doutrinas, pensar a verdade de Deus. Também precisamos viver o que pensamos. Temos que viver aquilo que professamos, aquilo que dizemos acreditar. Pois quando vivemos submissos a Deus, vivemos de maneira diferente. Não podemos ouvir que é errado e continuar vivendo no erro. O que marca, irmãos, e sinaliza a conversão é justamente o gesto de obediência e submissão a Deus. Não é simplesmente o conhecimento, mas é também e principalmente a obediência. Não adianta conhecer e não obedecer. Conhecer sem obediência não é marca de um salvo. Precisamos obedecer. Apenas saber a forma certa não serve, é preciso praticar. Não saia daqui, irmãos, nessa noite, sem se autoavaliar. Os meus planos e os meus anseios para os dias que me esperam, para os meus planejamentos, estão submissos à vontade de Deus? Eu tenho estado confiante e descansado na vontade de Deus, independente do resultado e do final dos meus planejamentos. Viveremos, se Ele quiser. Faremos isso e aquilo, se Ele quiser. Amém. Vamos orar.